Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como título a evangelização das pessoas com deficiência. Nós vamos aprender bastante coisa interessante, muitas coisas interessantes sobre este assunto, tanto biblicamente, teologicamente, como também historicamente e socialmente. Nós vamos ver aqui alguns aspectos importantes acerca de evangelizar esse grupo de pessoas que têm necessidades especiais, deficiências especiais. E hoje nós vamos aprender aqui alguns termos corretos, um pouco da história acerca da evolução do atendimento para com esse grupo, e vamos ver que o Senhor Jesus, ele não deixou de assistir esse grupo de pessoas, os deficientes auditivos, visuais, aquele que tem uma deficiência física, um paralítico. Nós vamos aprender aqui como evangelizar, conversar com estas pessoas. Vamos ver aqui os métodos e recursos para evangelizar esse grupo de pessoas que é muito importante. E, acima de tudo, entender que jamais devemos ter preconceito para com esse grupo de pessoas. Não podemos, em hipótese alguma, ter preconceito. E as igrejas devem investir em departamentos capacitados, com equipes treinadas, para evangelizar esses grupos de pessoas com deficiência e também discipular e cuidar deles na igreja. Então nós vamos aprender aqui algo muito importante acerca da evangelização das pessoas com deficiência. O texto áureo está em Lucas, capítulo 14, versículo 21, que diz: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. Nós vamos ver aqui um pouco do que diz respeito a esse grupo de pessoas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Novo Testamento, muito mais, né? Eles são assistidos pela graça do Senhor. Deus nunca teve a intenção de fazer acepção, de menosprezar essas pessoas. Existe alguma questão que alguém não consegue interpretar corretamente no que diz respeito ao Antigo Testamento, Deus ter pedido para que os sacerdotes que oficializassem no templo fossem perfeitos, sem defeito físico. Então tem muitas pessoas até que levam para o lado, inclusive os judeus, né? Eles se tornaram radicais quanto a esse respeito e passaram a atribuir também que esse tipo de pessoa era alvo da ira de Deus e pessoas malditas. E infelizmente eles chegaram ao extremo. Existem relatos históricos de mães da época dos hebreus, isso 1400 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, quando seus filhos nasciam com deficiência, elas, nos primeiros dias da amamentação, isso quando não jogavam fora os filhos, né? Mas aquelas que ficavam, amamentavam a criança com o rosto virado, para não olhar, porque aquela criança eles consideravam que era uma criança maldita. Então eles se tornaram radicais em relação a isso, faziam acepção e tinham muito preconceito. E Deus nunca teve preconceito com essas pessoas. Nós vamos ver aqui o que diz o Antigo Testamento sobre isso e também o Novo Testamento sobre isso. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. E também nós vemos aqui a verdade prática, a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Hoje, graças a Deus, a partir da década de 60 no Brasil, começou-se a investir muito na inclusão social dessas pessoas com deficiência. E hoje todas as escolas, eu louvo a Deus por isso, as repartições públicas, o comércio, as escolas, existe, graças a Deus, leis que exigem que essas pessoas incluam os deficientes no seu rol de funcionários, no seu rol de alunos e etc. Isso é muito importante. Eu me recordo no meu estágio, quando eu fiz o estágio para a faculdade e eu tive que dar aula, fiquei trabalhando uns 5 dias numa escola pública aqui da minha cidade
e em uma sala, era a 7ª série do ensino fundamental, eu tive que preparar a aula para toda a classe, de aproximadamente uns 30 alunos, era aula de história, e ali conversando com a professora de história, ela sempre me assessorando, e ela disse, então esse conteúdo, ela disse assim, você quer trazer um conteúdo teu, ou você quer trabalhar o conteúdo que eu já tenho preparado, de acordo com a grade aqui, e o nosso cronograma? Eu disse, não, eu posso trabalhar o seu conteúdo, para não lhe atrasar, né? Daí ela me deu ali o conteúdo dela, eu preparei, daí ela disse, só tem um porém, você vai ter que preparar essa aula para a classe, mas tem uma aluna aqui que ela tem síndrome de Down, então tu vai ter que fazer uma aula diferenciada para ela. Então com ela você vai ter que trabalhar uma aula muito lúdica, vai ter que trabalhar com desenhos, vai ter que trabalhar com trabalhos manuais, então tudo que você passar para os alunos, o mesmo conteúdo você vai ter que trabalhar com ela por meio de desenhos. Principalmente desenho, ela gosta de pintar, então vai ter, se você falar de personagens, traga um personagem para ela ver e pintar, ilustre tudo de forma bem lúdica para ela, e foi um grande desafio para mim, e a partir daquela experiência, aquele estágio que eu fiz na faculdade, eu pude perceber pelo menos 2 coisas. Essas pessoas, elas têm uma deficiência, mas têm muitas qualidades. Então eu pude ver que ela tinha muito interesse, ela prestava atenção, ela queria aprender, ela cooperou comigo. Eu pude ver que ela tinha uma deficiência em uma área, mas muitas qualidades em outras áreas. Eu pude ver que ela era muito importante e valia a pena mesmo investir na inclusão daquela menina. E eu pude ver também o interesse dos órgãos públicos, daquela instituição, em ajudar essas crianças, ajudar essas pessoas. E aí eu fiquei muito sensibilizado, e passei a ver a importância de trabalhar e investir com estas pessoas. E em contrapartida, já também comecei a analisar a questão de preparar a igreja para incluir essas pessoas, não apenas numa sala de aula, não apenas numa repartição pública, não apenas em um comércio, mas incluir essas pessoas, acima de tudo, no reino de Deus. Então é muito importante. E essa lição aqui, ela veio num momento muito propício. Graças a Deus por isso. A lição tem 4 partes, e a primeira parte diz assim, a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Interessante que cada uma pessoa que eu conheci com deficiência, elas são muito emotivas. E isso revela que é fácil para levar o evangelho do amor de Cristo. Elas são emotivas e carentes emocionalmente. Elas necessitam de atenção. Então, se tem um grupo que é fácil de apresentar o evangelho da graça, do amor de Cristo, são os deficientes. Você pode ter certeza que eu estou falando, tenho experiência própria com isso. Eu tenho visto muitas pessoas, por experiência própria, eles são carentes de atenção. Eles são emotivos. Então fica fácil. Você pode conversar com qualquer um deles. Dificilmente, é claro que tem casos, né, onde são pessoas, que nem os autistas, eles têm um certo grau, assim, muitas das vezes, de um temperamento desequilibrado. Eles podem se irar facilmente, dependendo do tipo, né, de problema que a pessoa encontra. Mas a grande maioria dos deficientes, eles são emotivos, são calmos, né, um deficiente visual, auditivo, com síndrome de Down. Eles têm assim, tem que ter uma certa experiência, é claro, mas é fácil para evangelizar esse grupo, ok? Pode ter certeza que eu sei o que estou falando. Então você pode evangelizar, você vai ter resultado positivo na evangelização desses grupos. A nossa igreja aqui na Assembleia de Deus em Lages, nós temos o Desuadla, que é um grupo de surdos, onde nós temos aqui professoras e professores que trabalham com eles. Então, todos os nossos cultos estão aqui, os líderes do departamento, falando com eles com a língua dos sinais, a Libras, e tem um grupo ali, todo ano é feito um congresso, é feito um trabalho para incentivar, vem caravanas de fora, de grupos também de surdos, e tem gente que fala surdo e mudo, né? A pessoa já é muda porque é surda, então é um grupo dos surdos, né? A grande maioria. E então a gente investe nisso.
A gente investe mesmo para que as pessoas, hoje as igrejas de grande porte principalmente, precisam ter pessoas preparadas para trabalhar esses grupos. Porque a porta da igreja está aberta, as pessoas estão vindo na igreja, as famílias evangelizam essas pessoas deficientes, trazem na igreja e tem que ter alguém para atender. Então você que é pastor ou você que é professor, fala na igreja, olha, existe uma grande necessidade hoje de ter pessoas qualificadas na igreja para trabalhar com esses grupos. Se não tem, invista o quanto antes, porque é muito importante, ok? Se você tiver alguém preparado, pode ter certeza que Jesus vai mandar pessoas com deficiência para você cuidar delas. Pode ter certeza. A nossa igreja não tinha pessoas preparadas para trabalhar com esses grupos. A partir do momento que se montou uma equipe, Deus começou a trazer. Os próprios familiares, as próprias pessoas, não, pode ir na igreja lá que você vai ter alguém lá que vai atender você, para você entender o evangelho. E as pessoas estão vindo, estão vindo. Sempre eu vejo alguém novo, diferente, que se aproxima do evangelho, da igreja, quando fica sabendo que tem alguém lá que pode atendê-lo. Invista porque vale a pena. A lição tem 4 partes. A primeira parte, a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Lembrando que por eles serem emotivos e carentes, eles precisam descobrir que Cristo é a suficiência para eles. E não só isso, aproximadamente 30.000 promessas tem na Bíblia. Dentre essas promessas, a de que um dia não haverá nenhuma deficiência no reino de Deus. No reino do Senhor Jesus não haverá nenhum deficiente. Todos serão perfeitos. Isso aqui já é uma grande promessa para você evangelizar alguém com deficiência. Você pode dizer para esta pessoa, olha, é uma promessa na Bíblia que nunca haverá deficiência, porque a deficiência ela traz dor e traz lágrima. E a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Uma promessa está no Apocalipse. O reino de Deus é assim, sem nenhuma deficiência. Então, é uma maneira de você evangelizar, apresentando as promessas para estas pessoas. Cristo é a suficiência para eles. Temos aqui a segunda parte, o som do evangelho aos surdos. Lembrando que é possível que eles entendam o evangelho mesmo sendo surdos. Porque é possível se comunicar com eles. E por incrível que pareça, o próprio Deus se comunica com estas pessoas. Eles entendem a voz de Deus quando Deus fala com eles. Quando você evangeliza alguém que é surdo, por meio das línguas dos sinais, da língua dos sinais, a Libras, eles, quando compreendem o evangelho, eles então entendem a ministração do Espírito Santo em seus corações. É muito maravilhoso. Nós ouvimos um testemunho aqui na igreja, quando teve um congresso do Departamento dos Surdos, o pregador dizendo que ele estava num congresso, numa igreja, certa feita, e o pastor daquela igreja tinha uma filha, e a filha era surda. Automaticamente muda também. E no meio do congresso, a filha pequena, ela vinha e puxava na calça do pai, querendo tirar ele para fora da igreja. Ela chamava, ele puxava, e ele viu que ela estava muito impaciente. Aí ele, então, vou ver o que ela quer. Saiu com ela para fora da igreja. E ela pegou na mão dele e foi puxando. Foi puxando e saiu com ele para fora da igreja e pegou a calçada, dobrou a esquina e ele não entendeu. Ele disse, para menina, que é isso? Vem. Ele pensou, mas o que é essa menina? E foi sensível ali. Deus tocou no coração dele. Ele foi sensível e foi. Ela puxando a mão e ele acompanhou. E ela entrou numa casa. Quando entrou numa casa, que ela abriu a porta, tinha uma pessoa que estava dentro daquela casa a ponto de suicidar-se. E aquela pessoa, então, olhando o pastor, aquela pessoa ele ia se matar, eu não me lembro agora se ela estava para se enforcar ou alguma coisa, ela ia se matar. E aquela pessoa disse, olha, eu acabei de fazer uma oração e disse, Deus, se tu existe, traga alguém aqui na minha casa agora, um homem de Deus, para falar comigo. E Deus falou com quem? Falou com a surda. Lá dentro da igreja. E ela chamou o pai e levou na casa que a pessoa estava querendo suicidar. Então vejo como Deus fala com essas pessoas. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Então o som do evangelho aos surdos. A terceira parte, a visão de Cristo aos cegos. E a quarta parte, os paralíticos vão ao encontro de Cristo.
Resumindo, Cristo é a suficiência para todos os deficientes. Eles encontram prazer e alegria de viver em Cristo, principalmente regozijando-se na esperança das promessas de Jesus. A primeira parte, a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Antes ainda, hoje eu louvo a Deus porque as leis mudaram. Mas olha que dado interessante aqui, um dado histórico. Nos tempos de guerra de Adolf Hitler, que ele e os seus mentores que lhe auxiliavam, eles queriam eliminar todos os doentes incuráveis. Eles diziam que um deficiente era um doente incurável. Os deficientes físicos e mentais eram considerados inúteis para Hitler. Isso há poucas décadas. Eles diziam que era um deficiente, era uma pessoa inútil para a sociedade, uma ameaça à pureza da genética e, portanto, indigno de viver. No início da Segunda Guerra Mundial, indivíduos que tinham algum tipo de deficiência física ou um retardamento mental eram executados nos programas nazistas chamado de T4 ou eutanásia. É ali que se popularizou a chamada eutanásia, tirar a vida de uma pessoa viva. Apesar dos protestos públicos que se iniciaram em 1941, a liderança nazista tentou manter o programa em sigilo durante toda a guerra. Cerca de, pasmem, 200 mil pessoas deficientes eles assassinaram, tiraram a vida, porque diziam que era inútil para a sociedade. Kanner, em 1964, relatou que a única ocupação para os retardados mentais era encontrada na literatura antiga e a ocupação deles era o papel de bobo da corte. Eles diziam que os doentes mentais serviam para só uma coisa, ser bobo de corte, motivo de riso, de piada, para a diversão dos senhores, dos hóspedes. Com o advento do cristianismo, a situação se modificou, pois todos passaram a ser igualmente considerados filhos de Deus. Aí Jesus ele foi um divisor de águas para a humanidade. E aí o cristianismo começou a ver que, fosse perfeito fisicamente ou não, todos mereciam ser dignos de serem chamados filhos de Deus. Todos passaram a ser igualmente considerados filhos de Deus, possuidores de uma alma e, portanto, merecedores do respeito à vida e do tratamento caridoso. Então, na visão dos cristãos, graças a Deus por isso, não é feito acepção para com essas pessoas. Primeira parte, ponto de destaque no que diz respeito à definição. Vou ler a lição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, deficiência é um termo usado para definir a ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Então, numa dessas três áreas, se houver uma deficiência, então o termo é usado para distinguir essas pessoas que têm essa deficiência. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas. Aqui eu chamo a atenção. Elas têm muitas privações. Por isso que são carentes e emotivas. Nós temos que levar o evangelho do amor. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer de seus sentidos, quer de seus movimentos, ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Nessa definição, acham-se os cegos, mudos, surdos, paraplégicos, tetraplégicos ou autistas, ou os que têm síndrome de Down, etc. Tem várias outras deficiências. As principais, as mais comuns, estão aqui. Nós temos aqui, tópico 2, a deficiência no Antigo Testamento. Ponto de destaque. Deus não era injusto com os deficientes. Além disso, assim é o que nós lemos, vamos ver, como Deus não era injusto e não tinha preconceito para com essas pessoas. Só para nós entender algo aqui, Levítico capítulo 19, versículo 14. Levítico 19 e 14 nos diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Olhe Deus com os seus princípios
éticos maravilhosos, exemplares. Quando se fala de ética, se fala de conduta, de ações, de atitudes. Deus diz: vocês não amaldiçoem o surdo e não coloque tropeço na frente do cego. Olha só, mas tenham temor de Deus. Ou seja, se fizeram mal para um surdo ou um cego, estão fazendo mal para Deus. Então tenham temor de Deus. E ainda diz: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou soberano para tanto dar essa lei como executar essa lei. Então tenham temor, respeitem os deficientes, desde o Antigo Testamento, isso 1400 anos antes de Cristo, quando Deus deu a lei a Moisés. Estou lendo Levítico, capítulo 19, versículo 14. Então Deus, ele jamais teve preconceito para com estas pessoas. Em Deuteronômio 27, 18, Deuteronômio 27 e o versículo 18, olha o que diz a palavra: maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. E todo o povo dirá amém. Na repetição da lei, quando o Deuteronômio foi escrito, para que houvesse essa repetição dos mandamentos do Senhor, no capítulo 27, no versículo 18, tem uma maldição aqui. Maldito aquele que fizer o cego, ou fizer que o cego erre do caminho. Então, uma pessoa que desrespeitasse, fizesse um cego errar, fosse injusto com uma pessoa deficiente, então essa pessoa seria amaldiçoada. Desobediência ao Senhor que traria o juízo de Deus sobre esta pessoa. Então, resumindo, Deus nunca foi injusto com os deficientes. Pelo contrário, o Antigo Testamento mostra que Deus pediu respeito para com estas pessoas. O ser humano é que levou para o outro lado a questão do relacionamento com estas pessoas, não Deus. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Não consigo entender, claro que a gente sabe que tem a atuação de Satanás por trás disso, pessoas que dizem que a Bíblia é o mal, a religião é o mal do século, é o mal da humanidade. A Bíblia nunca foi má para ninguém. Seus princípios são justos, maravilhosos e só traz alegria. Jó, por exemplo, ele relata que ele foi os pés dos cegos. Quando Jó está fazendo a sua defesa, dizendo como ele andou fazendo o bem, que ele estava questionando que ele foi uma pessoa, enquanto ele teve saúde, ele fazia o bem para os outros. Ele chega a dizer que ele era os pés dos coxos, dos aleijados, ele ajudava os aleijados. Isso está relatado em Jó, capítulo 29, versículo 15. Você anote esses versículos, Jó 29, versículo 15. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Coisa linda, né? Que exemplo maravilhoso. Que nós possamos ser os olhos dos cegos e os pés dos coxos. Aleluia! Esse é o exemplo que nos dá a palavra. Também Isaías 29, 18. Anote aí. Isaías 29 e 18 nos diz assim a palavra: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Note que Deus não se esqueceu dos deficientes no que diz respeito às promessas futuras. Deus sabendo, claro que aqui tem várias interpretações, mas foi lembrado desse grupo de pessoas, e Deus sabendo do desejo que eles têm de ver, o desejo que eles têm de ouvir, nas promessas de restauração futuras por meio do reino de Cristo, está aqui uma grande promessa dizendo: naquele dia os surdos ouvirão. Ou seja, não haverá, além de todas as pessoas entenderem o Evangelho, verem a glória de Deus, literalmente falando, nós temos aqui sentido espiritual, é bem verdade, mas um literal, não haverão surdos e não haverão cegos. É Deus falando ao coração dos deficientes, trazendo essa linda e maravilhosa promessa. Então, naquele dia, não haverão deficientes. São profecias para os deficientes. Nós temos aqui o ponto, aplicação.
Aplicação do tópico 2, ou seja, o Antigo Testamento revela aplicação. Deus nunca foi injusto para com os deficientes. Nunca teve preconceito. Nem Deus e nem os servos obedientes de Deus, como foi o caso de Jó, que disse que foi os olhos dos cegos e os pés dos coxos. Louvado seja Deus. Tópico 3. A deficiência no Novo Testamento. Falando ainda... Não, vamos dar sequência, depois eu vou ler aqui. A deficiência no Novo Testamento. Ponto de destaque, os deficientes são mais assistidos no Novo Testamento, principalmente pelo povo de Deus. No Antigo Testamento havia muita acepção. Era difícil, né? Os cegos eram considerados, nós sabemos disso, pessoas malditas, os leprosos, né? Que hoje não se deve usar essa palavra leproso, né? Se deve usar o termo hanseníase. Mas os leprosos, eles ganhavam capas, né? Sinos, os cegos também. O sino, porque as pessoas, ao ouvir o badalo do sino, entenderiam que era uma pessoa doente e já se afastavam. Não podia esbarrar numa pessoa deficiente que os judeus consideravam impuro, já tinha que oferecer sacrifício. Então o preconceito era enorme. Vocês lembram aquele leproso que Jesus foi curar ele? E ele se prostra, a palavra prostrar ali no grego significa, aliás, a Bíblia diz que ele o adorou, a palavra adorar no grego significa prostrou-se. E Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, e ele disse que queria ser curado. E antes de Jesus curar aquele leproso, a Bíblia diz que Jesus tocou o leproso. Você nunca perguntou por que Jesus tocou ele antes de curá-lo? Jesus tinha autoridade para dizer, fique limpo, sem encostar nele. Mas a Bíblia diz que Jesus fez, se aproximou dele e tocou o leproso. Por que Jesus tocou ele? Porque antes de Jesus curar a sua pele, sua carne, Jesus quis curar a sua alma. Porque aquele homem sofria pelo fato de, há tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, provavelmente muitos anos, nunca mais tinha sido tocado por alguém. Nem um aperto de mão, nem um abraço. Ninguém mais encostava nele. Ele tinha a alma, doía mais na alma do que na carne, o fato de ninguém mais encostar nele. Aí Jesus, antes de curar, fez questão de tocar nele. Eu acredito que a partir daquele momento ele amou Jesus. Poxa, ele, além de ter me curado, ele não teve acepção para comigo. Ele não teve preconceito comigo. Enquanto que todo mundo corria de mim, se afastava de mim, o honroso, o rabi, o grande, que todo mundo reconhece ele como um grande profeta, se aproximou de mim e me encostou. Então ele passou a amar Jesus. Jesus deu exemplo que não pode ter preconceito para com essas pessoas. Amém? Então, nosso Deus nunca fez acepção no Novo Testamento, mais ainda, eles foram assistidos, esses grupos de pessoas. Ponto de destaque, então os deficientes são mais assistidos no Novo Testamento. Lucas 4,19, a gente vê aqui que o Senhor veio com essa missão, não só de trazer luz à cegueira espiritual das pessoas, mas literalmente falando, mudar o quadro da situação literal dessas pessoas. Lucas 4:19, olha o que diz a palavra. E o Senhor, o 18, né, que é bem conhecido, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar, 19, liberdade aos cativos, a dar vistas ou vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma das missões do Senhor Jesus foi justamente procurar os cegos, se relacionar com os cegos e curar os cegos. Então note que o Senhor Jesus, e antes ainda de curar o problema físico, curar o quebrantamento de coração. Porque essas pessoas, como eu falei no início, que são deficientes, elas são carentes emocionalmente. Justamente pela falta de atenção que elas têm. Pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Então, nós temos aqui que aprender com a palavra do Senhor Jesus. Nós temos aqui no livro, quando eu fiz faculdade ali, eu peguei aqui a Educação Inclusiva, que é um livro aqui da universidade, que eu participei ali, fiz o curso, a Uniaselv, e tem aqui a Educação Inclusiva, uma matéria só sobre isso. Louvo a Deus porque essas matérias estão nas universidades.
E justamente quando eu fui fazer o meu estágio para o final do curso, a conclusão do curso, então eu dei aula para um deficiente com síndrome de Down. E aqui tem uma questão aqui sobre a antiguidade, só para você entender aqui. Mesmo com os dados artísticos e históricos do Antigo Egito, a nossa história assinala políticas extremas de execução. Olha só, no mundo antigo, principalmente antes de Cristo, o que acontecia. Exemplo disso ocorreu em Esparta, na antiga Grécia, onde a beleza física e o culto ao corpo eram as condições para a participação social. Ou seja, se uma pessoa fosse bela fisicamente, ela podia participar dos eventos sociais. Se não fosse, ela era excluída. Veja que isso nunca provém de Deus. Jamais. Os homens criaram isso. As crianças com deficiência física eram colocadas nas montanhas para morrer mesmo, ou se criar do jeito que quisesse se criar. E em Roma, elas eram atiradas ao rio Tibre. Infelizmente. Estes casos eram vistos como perigo para a continuidade da espécie. Os livros de Platão e Aristóteles assinalavam a eliminação das pessoas nascidas disformes. Porém, mesmo com a prática de eliminação, encontramos registros importantes de pessoas com deficiência neste período, como é o caso de Homero, poeta grego, com indicações históricas de cegueira. O grande Homero, poeta grego, famoso, as indicações históricas mostram que ele era cego, tinha um problema sério, deficiência visual. O apóstolo Paulo mesmo, alguns historiadores acreditam que ele tinha problema nas vistas. Paulo não tinha um estereótipo muito belo, não segundo a ótica dos gregos. E Paulo, em uma das suas cartas, chega a dizer: se vocês pudessem, vocês arrancariam os vossos olhos e dariam para mim. Aqui está uma indicação que possivelmente ele teria uma deficiência visual. É claro que não total, existem vários tipos de grau aqui de deficiência visual. Mas na antiguidade, a humanidade jogava fora as crianças com defeito. Isso é lamentável. Por isso que o Senhor Jesus veio sendo um divisor de águas, mudando os paradigmas, quebrando os preconceitos, eliminando, na visão do cristianismo do reino, todo tipo de preconceito e trazendo essas pessoas para perto de Deus. Por isso que ele diz: eu vim para dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para frente? A segunda parte. Então aqui, antes de entrar na segunda parte, concluindo, recapitulando, Cristo é a suficiência para os deficientes. Evangelize essas pessoas porque elas são carentes e é fácil para que o evangelho encontre morada em seus corações. Parte 2. O som do evangelho aos surdos. Primeiro tópico. Eu vou resumir aqui o primeiro e o segundo tópico em apenas um slide. Conduzindo os surdos a Jesus. E o segundo tópico, a integração dos surdos. Ponto de destaque. A igreja precisa encontrar, ir ao encontro e trazer essas pessoas a Jesus. E depois, não só trazer, cuidar da educação cristã dessas pessoas com equipes capacitadas. Então a missão é tríplice: ir ao encontro dessas pessoas, trazer essas pessoas a Cristo, na igreja principalmente, na crença da pessoa de Cristo e também nas práticas que agradam a Cristo. Então, trazer essas pessoas à fé e trazendo elas para o convívio eclesiástico, aí cuidar dessas pessoas, da educação cristã dessas pessoas. Então a missão é tríplice: encontrar, trazer e educar. Nós temos aqui em Marcos 9:25, olha o que diz a palavra, Marcos 9:25. Texto conhecido. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Nós não podemos esquecer que no trabalho de trazer essas pessoas a Cristo, nós temos que confiar no poder do Espírito Santo, tanto para ordenar a cura para essas pessoas, como também, se possível,
caso venha a ser um espírito de enfermidade que esteja nessas pessoas, esses espíritos sejam expulsos, repreendidos pelo poder do nome do Senhor Jesus, e essas pessoas então serão curadas pela manifestação do poder. Nós não podemos deixar de acreditar no poder do Espírito Santo para curar essas pessoas. Eu tive uma experiência marcante, muito forte no meu ministério, quando nós fomos assumir uma igreja aqui na minha cidade, e uma fase difícil estava passando aquela igreja, uma igreja abençoada, mas uma fase difícil que passou, muitas pessoas foram embora, a cidade, pouco emprego, muitas pessoas foram procurar emprego em outras cidades, e os cultos ali, quando eu assumi a congregação, tinha 15 pessoas no primeiro culto, não no culto de posse, mas no segundo culto, 15 pessoas, o máximo que dava era 40 pessoas, 30 pessoas, quando dava muito cheio, 50 pessoas. E eu pedi para o Senhor, realize um milagre aqui, Senhor. Que seja notório para esse bairro aqui, para as pessoas, para que as pessoas venham, Pai, procurar o Senhor aqui. Realize um milagre. E uma mulher que era cega, ela ficou com deficiência visual, ela não nasceu, não era cega de nascença, ficou com deficiência visual, e ela ia na igreja levada pela mão. A família levava ela não enxergava mais nada. E nós oramos ali num culto de campanha, e aquela mulher foi curada. Isso chamou a atenção de muitas pessoas. Ela ia para casa, ninguém mais levava ela para casa, ninguém mais buscava ela na casa, ela ia para a igreja, ela foi literalmente curada na sua visão. Isso começou a atrair mais pessoas para a igreja. Nós temos que confiar no poder de Cristo. Uma outra irmã que tinha uma necrose na sola do pé, e ela era enfermeira aposentada, ela sabia muito bem o problema que ela tinha, e ela já estava prevendo a amputação do pé. E as irmãs do círculo de oração conheciam o problema, já tinham visto a sola do pé dela, que estava com necrose. E nós oramos por ela numa quinta-feira, e ela foi para casa, passou a sexta, sábado e domingo. Diz ela que no domingo de noite, de madrugada, o pé dela latejou muito, e ela enrolava faixas porque saía pus. E ela pensou, ela fez um plano: segunda de manhã eu levanto bem cedo e vou no postinho de saúde fazer curativo, tirar essas faixas. Na segunda-feira de manhã, quando ela se levanta da cama, que ela se levantou da cama, que ela pisou no chão, ela não sentiu dor. E quando ela não sentiu dor, ela achou muito estranho, e ela ligeiramente tirou as faixas, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. O pé dela estava branquinho, limpinho, como a solinha do pé de uma criança. E glória a Deus, isso foi tão notório naquela congregação, naquele bairro, que nós passamos a ter culto ali com 150 pessoas, 100 pessoas. Isso chamou a atenção de muita gente. O poder de Cristo serve como um sinal indicativo na presença do Senhor Jesus. As pessoas veem, Jesus disse, os sinais seguirão os que crêem. E os sinais estão aí do poder de Cristo justamente para atrair as pessoas ao Evangelho. Então, quando você for evangelizar, você não esqueça que é possível uma pessoa ser curada de surdez, um problema de visão, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus. Então, aqui, nós temos que ir evangelizar, não somente com os recursos que nós temos, a língua dos sinais, os livros, as Bíblias. Hoje nós temos aqui o som do Evangelho aos surdos. Você tem Bíblias tanto auditiva, com recurso de áudio, como também a Bíblia ilustrada. Você pode passar em DVD. São figuras, são desenhos, e a pessoa vai vendo ali. Eu acredito que já tem Bíblias com o tradutor na linguagem dos sinais para os deficientes auditivos. Então hoje tem vários recursos para você evangelizar essas pessoas e trazê-las a Cristo. Lembrando que a missão é tríplice: ir em busca delas com recursos que existem, tanto literal como pelo poder do Espírito, trazer essas pessoas a Cristo, ao convívio eclesiástico, e também educar essas pessoas. Aí você tem que formar uma equipe, treiná-los, capacitá-los, mantê-los atualizados com os recursos que hoje existem. Existem vários recursos para que você possa, então, aqui nesses livros que nós temos aqui, tem vários recursos que já existem para você evangelizar essas pessoas. Então você pode buscar esses recursos, evangelizar, trazer e educar essas pessoas. A aplicação: mais do que nunca precisa se investir em equipes capacitadas para evangelizar os deficientes. Eu tenho mais um dado aqui acerca da deficiência auditiva, muito interessante. Olha só. Hoje existe aqui
A inclusão escolar do aluno surdo. Esse livro aqui fala da inclusão na escola, mas existe aqui algumas maneiras de você tratar essas pessoas, isso serve para nós. Eu trouxe o exemplo aqui da inclusão deles na escola, mas para a gente saber se relacionar com essas pessoas. Olha que interessante isso aqui, ó. Para incluir um aluno surdo no convívio social, principalmente a escola, precisa se dispor de alguns recursos que tornem viável esse processo. Olha só, assessoria em relação à língua de sinais, se a criança tiver a linguagem oral restrita, e as estratégias adequadas para propiciar o diálogo na linguagem oral ou escrita. Então isso aqui fala do treinamento. Então note que a escola exige isso. E a igreja não é diferente para o convívio com essas pessoas no nosso meio. Tem que ter pessoas capazes. Material concreto e visual que sirva de apoio para garantir a assimilação de conceitos. Conceitos novos. Contato com os professores que tenham vivenciado situações semelhantes. Orientação de professores da educação inclusiva, itinerantes ou de salas multifuncionais. Podem ser feitas reuniões para trocar experiência. Olha aqui, ó, desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com o aluno surdo, adotando a mesma proposta curricular do ensino regular, com adaptações que possibilitem sua integração. Existe como buscar as adaptações que possibilitam a integração do surdo no nosso convívio. Nós temos aqui várias. Sugestão de apoio. Os alunos com deficiência auditiva devem ficar sempre na primeira fila. Quando uma pessoa dessa vier na igreja, tu não pode colocar ela lá no último banco. É deficiente auditivo? Ok, leva lá no primeiro banco. Se tiver alguém que tenha a língua de sinais, essa pessoa então vai ser o instrutor para traduzir o que o pastor está pregando. Lá nos primeiros bancos. Há alunos que conseguem ler os movimentos dos lábios, assim o professor e os colegas devem falar o mais claramente possível, evitando voltar-se de costas enquanto fala. Isso aqui é para os instrutores, né? E principalmente se você tiver um deficiente perto de você, fale lentamente, que muitas das vezes eles conseguem ler. Ele tem já a técnica da assimilação, do movimento dos lábios e consegue compreender. O professor, deixa eu ver. Quando falar, não bloqueie a área em volta da boca. Se você estiver perto de um deficiente auditivo, não bloqueie a tua boca, porque muitos deles conseguem entender o movimento dos lábios e distinguir que tipo de palavra está sendo falada. Escreva no quadro ou no caderno do aluno datas, informações importantes, etc. É imprescindível a contratação de intérpretes para o auxílio em sala de aula. Note que nas escolas eles se preocupam muito com isso. Na igreja não é diferente. Invista em pessoas, façam cursos que possibilitem aprender a língua brasileira dos sinais, para investir na educação destas pessoas. Hoje ainda, nós temos aqui uma deficiência que não é muito falada, que nós chamamos de deficiência múltipla, que é o surdo, cego e mudo. Existe ainda essas deficiências. Nós temos aqui as melhores formas de se comunicar com o surdo cego. Olha só, ao aproximar-se de um surdo cego, deixe que ele perceba a sua presença, com um toque. Combine um sinal para que ele o identifique da próxima vez que se encontrarem. Aprenda e use o método de comunicação que ele souber, mesmo que seja elementar. Tenha certeza de que o surdo cego o está percebendo quando tentar se comunicar. Lembrando que se a pessoa é surda, ela é muda. Então nós temos aqui pessoas que são surdas, muda e ainda é cega. É possível trazer uma pessoa dessa para Cristo? É possível. Olha aqui, ó. Informe-o, mantenha-se próximo dele para que ele perceba a sua presença. Ao andar, deixe-o apoiar-se no seu braço. Utilize sinais simples para avisá-lo. Um surdo cego que esteja apoiado no seu braço perceberá qualquer mudança do seu andar. Então, tem toda uma série de tratamento que a gente pode, então, nos aperfeiçoar para trazer uma pessoa dessa para o nosso convívio. É muito importante isso aqui. Vamos para frente? Tópico, parte 3. A visão de Cristo aos cegos. Conduzindo os cegos a Cristo, o primeiro tópico, e o segundo tópico, discipulando os cegos. Eu vou resumir os dois tópicos aqui. Ponto de destaque. Jesus quer que a sua luz brilhe para todos. Como diz aqui em Mateus 5,16,
é um texto bem conhecido, o Senhor Jesus deixou bem claro, dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quando a gente lê esse versículo, a maioria das vezes só lembra dos perfeitos, né? Que não tem nenhuma deficiência. Mas Jesus disse, diante dos homens. Pode ter homem surdo, cego, mudo, é para brilhar a nossa luz para essas pessoas. Isso significa que não podemos esquecer delas. E como de fato, graças a Deus, pelo Espírito Santo, estamos hoje estudando uma lição somente acerca desse assunto. Então, ponto de destaque, Jesus quer que a sua luz brilhe a todos, conforme Mateus 5,16. A lição, ela fala algo importante aqui que eu faço questão de ler. Nós temos aqui a parte 3, conduzindo os cegos a Cristo. Havia sempre alguém disposto a conduzir os cegos a Jesus. Sempre. Conforme Marcos 10, 46 a 52. Hoje, com os programas de inclusão, um cego é capaz de ir e vir, sozinho, a qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra aqui numa entidade que nós temos na minha cidade, de pessoas com deficiência visual. E é lindo de ver o tanto de recursos que existe ali para eles estarem incluídos, se incluírem na sociedade, e os talentos que eles têm que as pessoas não sabem. Eu conheci pessoas ali, excelentes músicos, que são cegos. Lembrando que o cego, ele ouve e ele fala. A maioria das pessoas cegas, eles ouvem e falam. Eles gostam muito de música. Por quê? Uma pessoa cega, uma das principais coisas que ele cuida em si é a sua audição. O mundo auditivo de um cego é muito amplo. Ele consegue distinguir sons que você não percebe. A sua principal via de conduta e locomoção é a audição. Então, se tem uma coisa, já que a audição deles é muito aguçada, muito afinada e muito ampla, se tem uma coisa que eles gostam de ouvir, são melodias. É muito grave isso. Uma pessoa que é deficiente visual, ele ama melodia. Porque ele presta atenção com a sua audição em todos os ruídos e barulhos que ele possa alcançar. Então, se tem uma coisa que agrada muito a ele, são melodias agradáveis. O que eu estou querendo dizer? Evangelize o deficiente visual com música, com hino. Eles amam ouvir melodias agradáveis. Faça isso que você não vai errar, vai ter sucesso no teu evangelismo. Nós temos aqui ainda, não obstante, precisa ser trazido pessoalmente a Jesus. Todo salvo pode partilhar com o deficiente visual e a visão do Salvador do mundo será nítida a eles também. Eu tenho um dado aqui sobre os cegos, muito interessante. Olha só. Informações importantes para o relacionamento com pessoa deficiente visual. Primeiro, não limite o cego mais que a sua própria cegueira. Permita que ele faça o que pode, sabe e deve realizar sozinho. Segundo, não se dirija a um cego através da pessoa que lhe acompanha. Não. Ao conduzir um cego, deixe que ele segure seu braço, pois pelos movimentos do seu corpo ele perceberá o caminho a ser percorrido. Não carregue ou puxe um cego para que ele se sente. Não faça isso. Pode constrangê-lo. Não diga apenas aqui ou ali ao orientar um cego. Essas informações não são suficientes para situá-lo no ambiente. Aqui ou ali, ele não vai entender nada. Não deixe portas ou janelas entreabertas no caminho. Conserve-as encostadas na parede ou fechadas. Ao entrar em um local, identifique-se. Avise sempre que está se retirando do ambiente, para que o cego não fique falando sozinho. Não fique fazendo com que o cego tenha de adivinhar quem é você, pois isso faz com que ele se sinta envergonhado. Ao apresentar um cego a outra pessoa, cuide para esta pessoa se posicionar à frente do deficiente visual. Atravesse a rua sempre em linha reta, para que ele não perca a sua orientação. É possível ajudar as pessoas com deficiência visual sem criar dependência. Basta orientá-las
para que encontre os recursos que as tornem independentes. Então, existe aqui muitas maneiras de se relacionar com estas pessoas e ajudá-las. Nós temos que aprender, principalmente para não constrangê-las. Tá? Nunca use esse termo, tá? Chamando uma pessoa. Eu vou aqui ler alguns termos aqui, muito importante. Nunca chame ninguém de ceguinho. Nunca faça isso. Tá? Olha atenção, olha aqui, ó. Vou ler para vocês alguns termos corretos para usar com deficiente, com pessoas deficientes. Presta atenção. Tem aqui as terminologias corretas e exemplos de frases e expressões. Tanto que se deve usar como não se deve usar. Vamos lá. Adolescente normal. Desejando referir-se a um adolescente, uma criança ou um adulto, que não possua necessidades especiais. Um adolescente normal. A normalidade em relação a pessoas é um conceito questionável e ultrapassado. Termos corretos. Adolescente. Ou seja, tem pessoas que usam o termo, ele é um adolescente normal. Não, não use esse termo. O termo correto é um adolescente, ok? Exemplos de frase. Apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno. Olha só, nesta frase há um preconceito embutido. A pessoa com deficiência não pode ser um ótimo aluno. Frase correta, ele tem deficiência e é um ótimo aluno. Então, usa-se uma frase incorreta. Não pode usar essas frases incorretas. A frase correta é essa. Ele é um deficiente e é um ótimo aluno. Nós temos aqui, ó, terminologias que muito é usado. Aleijado, defeituoso, incapacitado, inválido. Não use essas terminologias. Qual é o termo correto? Pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Não chame ninguém de aleijado, defeituoso, incapacitado ou inválido. Não. Ele é uma pessoa com deficiência. Nós temos aqui frases. Aquela criança não é inteligente. Todas as pessoas são inteligentes, segundo a teoria das inteligências múltiplas. Então, qual é a frase correta? Aquela criança é menos desenvolvida na inteligência. Por exemplo, lógico-matemática. Então, ela é menos desenvolvida na inteligência, mas ela também é inteligente. Nunca diga, aquela criança não é inteligente para um deficiente. Não fale isso. Nós temos aqui terminologias. Cadeiras de roda elétrica. Trata-se de uma cadeira de rodas equipada com motor. Não fale, o paralítico senta numa cadeira elétrica. Dá a impressão que ele vai para execução, numa prisão. Não use esse termo. Qual é o termo correto? Cadeira de roda motorizada. Esse é o termo correto. Não vá constranger uma pessoa dizendo, ele anda numa cadeira elétrica, que a pessoa pode se sentir ofendida. Frases, deficiência mental leve, moderada, severa, profunda. Não use esse termo. Qual é o termo correto? Deficiência intelectual. O correto não é nem dizer deficiente mental. Não é deficiência intelectual. Em alguma área da sua intelectualidade, ele tem uma deficiência. Mas ele tem outras qualidades na sua intelectualidade. Então veja que nós temos que melhorar aqui, ó. Termo correto, deficiência intelectual. Procure na internet, eu vou dar o conselho aqui, procure os termos corretos. Aqui são muitos termos, o tempo não permite. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. São 22 termos corretos aqui que nós devemos usar. Tem uns bem interessantes aqui que nós temos que aprender a usar a terminologia correta. Por exemplo, esse aqui, ó, ceguinho. Nunca fale isso. Qual é o termo correto? Uma pessoa com deficiência visual. Não chame ninguém de ceguinho. Tá? O termo correto é esse. Por exemplo, aqui, criança excepcional. Não é correto esse termo. Qual é o termo correto? Criança com deficiência intelectual. Esse é o termo correto. Tem um defeito físico? Não. Uma deficiência física. Essas pessoas não têm defeito nenhum. Nós temos que aprender os termos corretos. Tá? Deficiência física. Deixa eu ver outro aqui. Inválido. Não chame ninguém de inválido. Termo correto. Pessoa com deficiência. Então são várias as frases que infelizmente as pessoas usam incorretamente, mas existe como você pesquisar os termos corretos, ok? Vamos lá então. Parte 3. Parte 3, já fiz um resumo aqui do tópico 1 e tópico 2, né?
Ponto de destaque, Jesus quer que a luz brilhe a todos os homens. É possível evangelizar essas pessoas, principalmente usando termos corretos para não constranger. Quer ver? Olha só que interessante. Aqui na parte 4, os paralíticos vão ao encontro de Jesus. Eu fui numa audiência uma vez no fórum e o elevador estava com um problema. Estava arrumando o elevador. O advogado da causa era um advogado paralítico. Ele tinha um problema na coluna. E aí então o juiz pegou e disse assim, olha, então nós vamos fazer a audiência lá embaixo, porque nós não podemos constranger o doutor, o advogado, conduzindo ele carregado aqui para cima. O juiz mudou toda a audiência, as pessoas, testemunha, todo mundo. Vamos lá para baixo para não constranger o deficiente físico, que tinha um problema na coluna. Então, é muito importante não constranger essas pessoas. Primeiro tópico, conduzindo os deficientes físicos a Cristo. Segundo tópico, acesso facilitado. Ponto de destaque, devemos seguir o exemplo dos 4 homens de Cafarnaum. Que exemplo? Em João 5,7, olha só o que diz o Evangelho de São João 5,7. Esses 4 homens de Cafarnaum é lindo o exemplo que eles deram, né? Eles viram que tinha um amigo paralítico, não conseguia caminhar. O que eles fizeram? Pegaram a cama, levaram ele até Jesus. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado... isso aqui é outro texto, né? Eu já estou me adiantando aqui, desculpe. Aqui é no tanque de Betesda. Eu tive a oportunidade de conhecer lá e entendi por quê. Vou ler o texto para vocês e já vou explicar algo aqui. Depois eu volto ali nos 4 homens de Cafarnaum. Estava ali, no tanque de Betesda, um homem, 38 anos, enfermo. Jesus, vendo que estava deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou, queres ficar são? E o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Quando eu cheguei lá em Israel, no tanque de Betesda, eu pude entender essa questão do desce outro antes de mim. Não era um tanque que ficava perto das pessoas, num nível próximo à rua ou à calçada. Não. Nós descemos uma escada, era como se fosse uma caverna, algo subterrâneo. Nós descemos uma escada, devia ter acho que mais de 20 degraus, descia aquela escada e dentro parecia uma caverna, era um poço lá embaixo. Então descia-se a escada, chegava lá embaixo e aí então tinha um tanque, era subterrâneo. Aquele paralítico jamais ia conseguir descer lá. Então as pessoas estavam ali descendo, subindo, quando agitava-se as águas alguém entrava. Então ele não conseguia descer lá, não tinha ninguém que levasse. Aí Jesus, sentindo compaixão dele, diz, pega a tua cama e vai então. E curou aquele homem. Só que uma coisa que me chama a atenção, o desamor que havia ali. A falta de compreensão, a falta de carinho, a falta de caridade, porque ninguém colocava aquele paralítico lá. É uma falta de consideração com o ser humano. E Jesus, sabendo que aquele homem sofria tantos anos, foi lá e deu o exemplo que se o homem esquece dos deficientes, Deus não esquece. Fica aqui o maior exemplo. E lembrando aqui dos 4 homens de Cafarnaum, segundo alguns historiadores, Jesus morava em Cafarnaum e a Bíblia diz que ele estava em casa naquele dia. Provavelmente era a casa do Senhor Jesus. Pode pesquisar, Jesus tinha uma casa ali em Cafarnaum e a Bíblia diz que ele estava em casa aquele dia. A casa que os homens descobriram para largar o paralítico, há uma grande probabilidade mesmo de que era a casa do Senhor Jesus. Alguns dizem que ele não tinha casa, que ele usa aquela expressão, que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, etc. Tal. Não, está fora de contexto. Jesus tinha uma casa sim, a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que naquele dia ele estava em casa. E aí então eles entraram, viram que não tinha condições, muita gente. Aqueles 4 homens pegaram, abriram o telhado e desceram o paralítico até Jesus. O maior exemplo que eu vejo aqui, que aqueles homens deixaram, foi o exemplo de caridade, de compaixão, em ajudar um deficiente. É o que a igreja tem que fazer. Esses 4 homens deram um grande exemplo de como a igreja tem que se conduzir para com estas pessoas, levar estas pessoas até Cristo. Lembrando que jamais constranger,
jamais ofender, jamais ter preconceito com essas pessoas, demonstrar interesse, demonstrar disposição em ajudar essas pessoas. Se tem um grupo na face da terra que tem que ter interesse e disposição em ajudar os outros, é a igreja. Nós não podemos ser relapsos, negligentes. Tem que procurar ajudar mesmo. E também, num outro aspecto mais social, hoje é lei. As igrejas precisam se adequar no que diz respeito à acessibilidade. Todas as repartições públicas, todos os ambientes, todos os locais onde tem fluxo de pessoas, tem que ter acessibilidade. Então você que é pastor, você que é professor, dá uma lembrada nessa questão da acessibilidade, porque tem que investir recurso para adequar hoje as dependências das igrejas para receber as pessoas com deficiência física, ok? E nós estamos caminhando para a nossa conclusão. É possível sim evangelizar essas pessoas. A aplicação, seja um deficiente físico, visual, auditivo, seja quem for, existe como se relacionar com eles, conversar com eles, jamais constrangendo eles, jamais fazendo acepção, jamais ignorando essas pessoas, jamais rejeitando essas pessoas, pelo contrário, procurar ir ao encontro dessas pessoas, buscar os recursos próprios e necessários, porque existem vários recursos para evangelizar essas pessoas, e trabalhar a educação dessas pessoas no nosso convívio eclesiástico. É possível. E, para terminar, eu deixo aqui uma frase que é muito importante. São pessoas carentes, emotivas, precisam ouvir palavras de amor, principalmente do Evangelho. Evangelize e você terá sucesso evangelizando esses grupos. Conclusão: o Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Por essa razão, não deixaremos de fora nenhuma pessoa com deficiência. Os integrantes desse grupo suspiram por um encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz incluiu-os em seu reino. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tem um outro dado aqui antes de encerrar. Falando aqui dos termos corretos, eu falei aqui também dos cegos, deficiência múltipla, deficiência física. Algo importante aqui que vale a pena a gente ler. Conceito correto na deficiência física. As pessoas usam aqui um termo mais... refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor. E existe aqui, os comprometimentos físicos podem apresentar-se como? Só para você entender que uma pessoa tem deficiência e pode passar por problema assim. A pessoa que cambaleia, ela pode estar demonstrando uma deficiência, necessidade de uso de muletas, tá? O andador para caminhar, uso de cadeira de rodas, que pode ser manipulada pelo próprio cadeirante, cadeira de rodas motorizadas, tá? Poderá haver dificuldade na linguagem. Uma pessoa que está querendo demonstrar uma deficiência, ela às vezes pode ter dificuldade na linguagem, no falar. E ela pode vir a gerar outras deficiências ainda, como deficiência visual, auditiva. Então essas pessoas, elas são muito sensíveis. E nós temos que dar atenção para essas pessoas, porque pode aumentar os seus problemas. E nós temos, assim, os meios certos para se aproximar dessas pessoas. Outra coisa interessante aqui, que vale a pena abordar, a língua brasileira de sinais, tá? Eu queria lembrar para você pesquisar aí, nós temos 2 órgãos no Brasil que abordam essa questão na nossa legislação. Nós temos aqui só um registro aqui que fala: língua brasileira de sinais, assim como acontece em toda língua, também apresenta expressões que diferem de região para região dentro do mesmo país, tá? Mantendo mesmo assim a legitimidade de língua. A língua brasileira de sinais, o registro mais antigo que se tem sobre a língua de sinais é datado de 368 anos antes de Cristo. Então note que as pessoas já antes de Cristo, elas buscavam se comunicar por sinais. Nós temos aqui, deixa eu só encontrar aqui,
para você procurar depois sobre isso. São várias as configurações que você pode usar para se comunicar com eles. Temos aqui a configuração das mãos, nós temos aqui a configuração dos movimentos, e você pode aqui a expressão facial e corporal. Você pode usar de todos esses métodos para se comunicar. Eles prestam muita atenção no movimento das mãos, no movimento facial, no movimento dos lábios e no movimento do corpo. Então só são estratégias para você se aproximar de uma pessoa com deficiência para evangelizar. Existe muito recurso na internet para você pesquisar e buscar esses métodos de aproximação de uma pessoa deficiente. Pegue tudo isso, se aprofunde nesse estudo, prepare essa lição e domingo de manhã, na escola dominical, vamos aqui fazer com que esse entendimento cresça no nosso meio e todo mundo se conscientize da importância de evangelizar esses grupos de pessoas com deficiência física ou deficiência auditiva ou algum tipo de deficiência. Guarde essa lição no teu coração, compartilha, tá? Dá o teu ok aí e divulga esse vídeo e nos encontramos domingo na escola dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.